bom número, né? Já dá para a gente começar. Tá bastante frio. Vamos lá. Bom, comigo tá tudo bem. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Espero que a maioria, diferente de ontem, né? Espero que a maioria possa estar aqui conosco assistindo aula, né? Hoje temos a primeira e a última aula, né? A gente começa o dia e a gente termina o dia com o tio Carlos. É demais, né? É demais. Bom, vamos lá, sem mais delongas, a respeito da aula de geografia, né? Que é a aula que nós daremos início. Eu havia deixado uma atividade com vocês das páginas 177 e páginas 178, né? Eu estou vendo aqui que de 47 pessoas que eu atribuí essa atividade, quando foi o dia? No dia 2, né? Dia 2 foi um dia de quinta-feira. Na quinta-feira passada, eu mandei essa atividade, né? Hoje é terça-feira, certo? E de 47 alunos presentes na sala, somente 7 me mandaram. Somente 7, pessoal, de 47. O que foi que aconteceu, pessoal? Geografia, sim. Professor, não sei, minha nota. Não sabe, Alan? Pera aí. De produção que você está falando, é? Cadê o Meet? Aqui. Rogério. Peraí. Alan, Rogério, Jennifer e Jorge Lopes. Quem me mandou pelo Google Sala de Aula, eu já devolvi para todo mundo, certo? Lá no Google Sala de Aula, todo mundo já sabe a sua nota. Já para quem. Alan, me diz uma coisa, você mandou por WhatsApp, foi? Você não mandou nada, Alan, então não vai ter nota, né? Se você não mandou produção, como é que vai ter nota? Isabela. Eu acredito que quem não sabe a nota é porque mandou por WhatsApp, tá certo? Como era muita gente aqui, por isso que eu não mandei, tá bom? Mandou pelo WhatsApp, né? Quem mandou pelo WhatsApp, faça a gentileza de me procurar, porque eu tenho uma nota aqui no meu computador, certo? Novamente, mais uma vez, eu vou deixar aqui o número, 997 17 39. Me procurem nesse número, que eu tenho uma nota aqui no relatório, tá bem? Que eu já vou colocar nos diários também. Bom, voltando para a aula de geografia, né? Deixando a produção textual um pouquinho de lado, né? A produção textual a gente teve ontem e a gente vai ter na sexta-feira, né? Agora vamos lá. Página 177, novamente, pessoal. Só 7 pessoas mandaram atividade, né? De 40 pessoas. Então, vamos tomar consciência do nosso grau de comprometimento com a aula, certo? Porque tudo isso está fazendo parte de um relatório, tá bom? Até mesmo caso você precise de alguma pontuação a mais, talvez a gente possa chegar num consenso para julgar isso como valoração da sua nota, né? Então é bastante interessante para vocês, é claro, e para a gente também que vocês mandem todas as atividades, tá bom? A gente não manda nenhuma atividade dessas de brincadeira, não. Tá, gente, tá aqui. Pronto. A gente manda, eu esqueci de mandar, posso ficar errado. Não, se tá, o importante é fazer, antes de mais nada, certo? Então não deixem de enviar as atividades. Isso é muito importante. Bom, continuando. Boa tarde, Raíssa.
Alan, você mandou pelo Google Sala de Aula, então você não mandou na... Você mandou como comentário, né? Mandou como comentário. Seguinte, sobre as notas do simulado de geografia, né? De ciências humanas, geografia, ética e história, vocês aguardem que o Santiago que vai liberar essas notas para vocês, tá certo? Bom, agora sim, página 177. Eu espero que todo mundo já esteja com o livro aberto, página 177. Bom, vamos lá. Descreva, descreva o motivo pelo qual Getúlio Vargas implantou a lei de cotas de imigração. Vou até baixar o volume aqui. Esse microfone aqui é bem alto. Passou a controlar a entrada de estrangeiros no país. Vamos lá, vamos entender o porquê, né, da lei de cotas. Justamente, juntando essa resposta da Maria com essa resposta que eu vou colocar, né, Getúlio Vargas, sim, passou a controlar a entrada de estrangeiros para proteger o mercado de trabalho para os brasileiros, para garantir essa estabilidade econômica. Oh, pode falar, Pablo. Eu vi agora, meu querido. Pode falar. Colocou a mesma coisa que eu pus, que a Maria pus. Proteger o mercado de trabalho. Isso. Geografia, tá, Mariana? Geografia, página 177. Geografia 177. Para evitar que o índice de desemprego aumentasse, isso, aumentar, que o índice de emprego, né, isso aumentasse principalmente entre os brasileiros, né, já que estava vendo a mão de obra estrangeira, e muito dessa mão de obra era mão de obra fugida de péssimas condições da Europa, né? Então eram pessoas que aceitavam condições de emprego mais desumanas do que os próprios brasileiros, né? A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa bem recente, o programa Mais Médicos. Nós temos médicos, muitos médicos aqui, né, formados, mas que não aceitam as condições de trabalho do Brasil. E temos uma necessidade enorme de médicos em toda unidade de pronto atendimento, em todo hospital. Quase sempre está faltando um médico, né? Na rede pública, aliás, sempre está faltando um médico. Mas a gente tem um grande efetivo, um grande número, aliás, de pessoas formadas em medicina, mas que não aceitam certas condições de trabalho. Então, né, é até um pouco pretensioso de falar desse jeito. Mas os cubanos, né, os médicos cubanos, aceitaram as condições de trabalho aqui do Brasil, porque, de certo modo, lá é razoavelmente, não é que é pior, é que aqui era mais agradável. E eles ajudavam tanto o país quanto o país nosso, o país deles e as famílias deles. Né? Aqui a gente também tinha um caso parecido. As pessoas que vinham da Europa para cá estavam fugindo de condições terríveis de vida. E, claro, o trabalho, a vida que elas encontravam aqui, elas abraçavam fortemente. Né? Então, Getúlio Vargas resolveu limitar a entrada de estrangeiros para proteger o mercado de trabalho, né? Para evitar que as taxas de desemprego aumentassem entre os brasileiros, certo? Rogério, eu vi, você saiu pelo menos uma vez que eu vi. Riquelme também saiu? Nossa. Bom, provavelmente eu acredito que seja a internet. É isso, Mariana, deve ser a internet. Porque quando o meu sai, é porque isso aconteceu algumas vezes aqui, é porque a internet deu uma oscilada e caiu. Próxima questão. Cite os principais grupos de imigrantes que entraram no Brasil.
Vamos lá, quem fez a 2? 2, vamos lá. Alemães, eita, russos, chineses, eu não sei não. Nossa, eu pulei, realmente eu pulei a 2. Então deixa eu apagar aqui, foi sem querer. Acho que eu nem ia pular uma questão querendo por querer, né? Vamos lá, desculpem, tá? Explique a importância do imigrante para a formação do espaço e da população brasileira. Na ordem, deixa eu ver. Maria, pode falar. Você está me escutando? Sim. Pronto. Eu coloquei assim, a importância para a formação territorial do Brasil consiste principalmente na importante questão da ocupação territorial associada à disponibilidade de mão de obra, mas também intensa geração de empregos e incentivo ao avanço tecnológico. Muito bom, muito bom. Na ordem, Raíssa, pode falar. Você já está me escutando? Com clareza. A importância é de novas culturas geradas. Cada local do Brasil há um tipo de influência predominante, como no Sul, há a grande influência europeia, gerando uma multiculturalidade. Muito bom, muito bom. Júlia, pode falar. E depois o Pablo. Júlia? Talvez tenha travado dela. Eu só vou conversar a Raíssa, tá bem. Pablo, pode falar. Tá escutando? Sim? Decresceu uma vez que a lei estabelecia uma cota anual de 2% do total de cada nacionalidade que migrado nos últimos anos. 50 anos. Pronto? Sim. Então, eu pensei que o microfone estivesse, como a gente diz, estivesse cortando, né? Vamos lá. Segundo, né? Mas de quem falou e da Júlia também, que colocou o começo da Raíssa, está correto. E o Riquelme também está correto, né? Prontinho, né? Um pouco maior, eu diria. O imigrante exerceu um papel bastante importante no processo de formação da identidade brasileira. Analisando isso aqui, a gente tem, por exemplo, a formação da identidade brasileira. Nós temos diversas identidades, né? Temos pessoas que se identificam mais com as suas raízes europeias e alguns que se identificam mais com suas raízes indígenas, outros que se identificam mais com raízes africanas, né? Temos diversas identidades. O Brasil é um país que não tem uma identidade assim bem definida. Ser brasileiro é isso aqui, né? Ser brasileiro não é gostar de carnaval. Nem todo brasileiro gosta de carnaval, né? Isso não faz parte da identidade do brasileiro. É cultural do Brasil, mas não faz parte da identidade de ser brasileiro, né? Todo brasileiro, deixa eu ver, gosta de futebol. Não, não necessariamente é isso. Calma. Não necessariamente é assim. É uma característica, certo? Por sinal, o futebol foi criado na Inglaterra e lá também não é todo mundo que gosta de futebol, né? A identidade brasileira ainda não é definida, mas temos ramos de muitas identidades. Como eu falei, temos a veia, vamos dizer assim, né? Veia indígena, veia africana, veia europeia em larga escala, né? Já que teríamos aí portugueses, espanhóis, holandeses, ucranianos, japoneses.
chineses, até mesmo alemães, franceses, ingleses. Temos diversas ramificações de imigrantes por aqui, né? Muitas culturas vieram para cá. Assim, continuando na segunda questão ainda, tá? Além de ocupar determinadas áreas que deram origem a grandes centros urbanos, a mistura deles deu origem, em cada região ocupada, a um novo modelo de cultura. Claro, no sul do Brasil, tem-se um modelo de cultura bastante europeizado, né? A gente poderia dizer que é até eurocêntrico, se baseia na cultura europeia, até porque foi lá no sul onde a maioria dos imigrantes alemães se situaram, né? Nós temos até umas festividades lá pelo sul, que me lembro agora, eu lembro da Oktoberfest, a festa de outubro, que é uma festa que comemora basicamente a cultura alemã no Brasil, né? Lá no sul, o modelo de cultura se baseia no eurocentrismo, ou seja, na centralização da cultura europeia, que é bem diferente, né? Comparando o Brasil e Estados Unidos, temos países bem diferentes, né? Lá a identidade de ser americano é uma coisa muito definida, né? Uma coisa muito imperialista. Todo estadunidense gosta do imperialismo estadunidense, né? A maioria, agora sim vamos entrar em maiorias, não para não generalizar. A maioria gosta da cultura de lá, né? A cultura de lá é muito enraizada. Temos uma identidade do que é ser estadunidense, né? Eu não vou dizer americano porque nós também somos americanos. Afinal, o Brasil está na América do Sul. Então, somos americanos. Sul-americanos, aliás. Outro exemplo, a identidade, aliás, do que é ser alemão é uma coisa bem definida, do que é ser inglês é uma coisa bem definida. O Brasil é um país relativamente jovem, fruto de muitas misturas de culturas, que nós iremos chamar de miscigenação. Então fica um pouco complicado de a gente definir o que é ser brasileiro, né? Você não pode dizer ser brasileiro é gostar de samba. Não, não, calma. Não é bem assim. Talvez a maioria goste, mas eu não posso ignorar os demais, né? Então nós estamos criando essa identidade, né? E o que complica para que essa identidade seja consolidada é justamente a questão do preconceito. Temos aí o preconceito, principalmente o preconceito linguístico, né? O povo do Sul tem um preconceito linguístico enorme conosco, os nordestinos, e o pessoal do Norte, né? Então, esse tipo de preconceito, a xenofobia, tudo isso, esse afastamento entre povos dentro do Brasil, faz com que fique cada vez mais difícil que nós consolidemos a identidade do que é ser brasileiro. Bom, agora a terceira questão, acho que eu falei até demais. Cite os principais grupos de imigrantes que entraram no Brasil. Por assim, eu acredito que a Ana Patrícia, Riquelme já puseram essa resposta, né? Portugueses, italianos, isso, exatamente, pessoal. Vocês são demais. Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, russos, chineses. Deixa eu ver se teve alguém que colocou chineses aqui, né? Ninguém botou chineses, pessoal. Coloquem os chineses também, tá? Ah, Raíssa pôs. Chineses, exato. Isso, muito bem, pessoal, muito bem. Muito bem, muito bom. Eu gostei. Quarta questão. Quarta e última, né? Olha só, que maravilha. Leia o gráfico a seguir. Analisando os dados do gráfico, verifica-se que a oscilação de maior expressão representada decorre só a letrinha, pessoal, que vocês marcaram. Lembra-se, a maior oscilação... aliás, desculpem. Verifica-se que a oscilação de maior expressão representada decorre de quê? De onde vem a maior oscilação? B, todo mundo marcou a B. A B, pessoal. A C, pessoal.
da abolição da escravidão, intensificando a opção pela mão de obra do imigrante. Olha, vamos ler com calma, vamos ler com calma. Vamos ler com calma. Principalmente vamos ver de que Brasil estamos falando, olha só. Ali de 1890 para 1900, a gente encontra ali a maior queda, né? A maior oscilação, quase não sai. Peraí, tem gente querendo entrar aqui. Oh, Jesus. Não sei se vocês estão me vendo, mas está travando. Bom, pronto, voltou. Estava travando aqui o meu. Menino, que negócio para travar. Pronto. Não era a internet que estava travando, não. Era o meu computador mesmo. Senão voltaram as peças nele hoje para fazer dele um PC gamer. Bom, brincadeira, pessoal. Só para poder dar aula com mais qualidade. Voltando aqui, né? Mais ou menos aqui em 1890 até 1900, né? Nesses 10 anos aqui, a gente tem uma diferença enorme, né? A gente tem a maior oscilação. Agora sim, a gente vai analisar, né? A gente sabe, aqui no gráfico, olhando o gráfico, a gente sabe, né? Que entre 1890 até o ano de 1900, ou seja, uma década, a gente tem a maior oscilação, né? Teve uma queda enorme. Isso decorreu de quê? Vamos lá. Vamos analisar todas as questões. Todos os itens, aliás. Da promulgação de leis que proibiam o tráfico de escravos, facilitando o afluxo de imigrantes? Não necessariamente, né? Porque há uma grande diferença entre proibir, estamos no item A, certo? Estamos analisando o item A. Passou a ser proibido o tráfico de escravos, né? Mas e os escravos que já estavam aqui? Eles continuaram, aliás, sendo escravos. Então, aquela mão de obra continuou ali. Não teve nada a ver, não teve interferência, influência, aliás, né, na vinda desses imigrantes para cá. Não, certo? Item B. Das consequências da crise econômica mundial, motivando o aumento do fluxo de imigrantes. Olha, a crise econômica mundial que a gente vai ter é um pouquinho mais distante desse período aqui, tá certo? E nós poderíamos falar que a crise econômica de maior expressividade seria a Grande Depressão de 1929, né? A quebra, o crash da Bolsa de Valores norte-americana. É um pouquinho mais distante, né? Então, item B, realmente, por ordem de tempo, né, por ordem temporal, também não é a mais adequada. Agora vamos ver o item C. Decorre da abolição da escravidão, intensificando a opção pela mão de obra imigrante. Para a gente saber se esse item está correto ou errado, quando é que foi a promulgação da Lei Áurea mesmo, hein? Deixa eu ver. 1888, né? Aí nós temos aqui no gráfico, olha só, 1890. Por causa de 2 anos de diferença, a gente não vai ligar para isso não, tá? Vamos considerar que 2 anos depois da abolição da escravidão, né, no caso de 1888 até 1890, teve essa grande quebra da economia interna, né, nacional, porque não se tinha mais mão de obra escrava como tinha antes, né? Claro que alguns ex-escravos, né, porque a gente tem escravo até hoje, alguns ex-escravos, tudo bem, Raíssa, tudo bem, eu entendo. Alguns ex-escravos aceitaram continuar nas mesmas condições de trabalho para ganhar, por exemplo, um prato de comida, né?
pessoa se sujeitava a isso porque ela queria comer. A pessoa queria comer e a única coisa que o patrão ia dar era um prato de comida. Claro, a pessoa aceitava, né? E ela ia fazer o quê? Roubar? Naquela época, roubar, as penas eram bem diferentes das que se tem hoje, né? Então, continuando. Com a abolição da escravatura, né, a abolição da escravidão, nós temos aí essa quebra da economia interna. E se fez necessário a mão de obra, que a mão de obra imigrante entrasse de vez na nossa economia, tá bom? Estamos na página 178, tá certo? Então, o item C é o mais adequado, tá certo? Item C é o mais adequado. Só ler com calma, pessoal, que a gente chega na melhor resposta, tá certo? Item C, o mais adequado. Agora, ainda na página 178, estruturas da população brasileira. A princípio, o que vocês sabem, talvez já saibam, ou devem saber, é que essa população, sua estrutura, é de uma maneira, aliás, é de uma distribuição péssima, né? Que eu acredito que eu já falei isso para vocês. A distribuição populacional do Brasil é terrível, terrivelmente diferente de acordo com cada região. Isso tem influência, professor, em alguma coisa? Tem. Na educação, no acesso, aliás, à educação, no acesso à saúde, na distribuição de renda, nas taxas de desemprego. Mas vamos lá, a gente vai ver isso aqui na leitura e na explicação do tio Carlos. Estrutura etária. Para começar, precisamos entender o conceito de pirâmide etária. Uma pirâmide etária é a representação gráfica que mostra a quantidade de pessoas de uma área de acordo com a idade e o gênero. Qualquer pirâmide etária explica as alterações sobre a evolução e o crescimento populacional de um país, ou seja, as mudanças na fecundidade, natalidade e, aliás, mortalidade e expectativa de vida. Para compreendermos as mudanças que a população brasileira vem sofrendo ao longo de sua história, observe a sequência evolutiva da pirâmide etária brasileira apresentada nos gráficos a seguir. Vou dar um zoom aqui porque o negócio está complicado de ler. Deixa eu ver aqui se tu era alguma coisa no chat. Não. Bom, 1970, nós temos aqui uma porcentagem entre 8 e 6, né? No caso, a gente vai ter que 7% da população tinha a idade masculina, que eu estou falando, tinha a idade de 3. Deixa eu abrir aqui para vocês, que a gente tem 10 minutinhos, dá tempo de sobra. Só para a gente se situar, né? Tcharam. Legal, né? Pronto, aqui. Eu estava fazendo essa leitura aqui, olha só. 7% da população tinha entre 0 e 4 anos, né? E olha só, entre 1 e 0%, aliás, menos de 1%, né, da população no ano de 1970 tinha 80 ou mais anos, né? Olha só como é interessante essa observação aqui. A gente tem aqui, olha só, 5%, né, mais ou menos 5% da população brasileira tinha 15 a 19 anos. A população jovem pequeniníssima, né? Fechando aqui a juventude, que eu diria que vem até os 30 anos, temos um total de 3,8%. Nossa, ficou torto, né? 3,8%, talvez 3,7% aqui, certo?
É um pouquinho diferente das mulheres? É um pouquinho diferente. As mulheres têm uma expectativa de vida, até certo ponto, um pouco maior, né? A gente pode ver pela diferença que, olha, aqui a população jovem feminina é maior, né? Principalmente aqui do começo até o final. A gente pode ver aqui que quase 8% da população feminina brasileira tinha entre 0 a 4 anos. E que aqui, olha, quase o dobro da população feminina tem 80 ou mais anos. Né? Tinha, aliás, 80 ou mais anos no ano de 1970. Olha só como as coisas mudaram, né? Nos anos 2000. Vamos dar um salto gigante aqui. Um salto gigante. A população de jovens, de crianças, aliás, 0 a 4 anos, estava em quase 4% no ano 2000, como a gente pode ver aqui, certo? Quase 4%. Olha só como diminuiu, né? Diminuiu bastante. Vamos ver aqui, olha. A diferença que eu quero estabelecer é essa aqui, meus queridos. Prestem atenção. Ops, prestem atenção aqui. Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Como a população de crianças, olha, diminuiu 2 pontos percentuais, né? Quase 3, aliás. Né? Diminuiu bastante. Vamos ver a diferença entre aqui e aqui. Diminuiu muito, 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 muito. Continuando. A população jovem total, a juventude na sua totalidade baixou bastante, se mantendo aqui entre 5,7% e 4% da população. Né? E dos demais, a gente teria aqui... Não, deixa eu colocar uma cor aqui. Deixa eu ver. É amarelo. Pronto. Maravilhoso. E a população aqui que nós teríamos como trabalhadores, né, propriamente ditos, aqui entre 4% e 1%. Né? Isso aqui também serve para vocês terem uma noção de quem que sustenta a previdência social. Né? E, claro, a população idosa masculina, olha só, se manteve, né? Se manteve basicamente a mesma coisa no ano 2000. De 80 ou mais anos, não mudou muita coisa, não. Já a população feminina é quase que o triplo da masculina, né? Temos mais senhoras idosas do que senhores idosos, né? E aqui, um fato curioso é que, embora a diferença da expectativa de vida, né, dos percentuais de idade entre homens e mulheres, embora as mulheres ainda estejam à frente, diminuiu um pouquinho, né? Deixa eu ver, estou saindo sozinho do nada. Bom, vocês entenderam o gráfico, né? Talvez tenha sido melhor ler com o professor do que ler sozinho. Mas facinho, né? Entender o gráfico? Basicamente, as informações aliás, as informações são o ano que foi feita a análise. Tudo bem, pessoal, eu sei que a maioria de vocês, aliás, que todos, desculpa, todos estão saindo por conta da internet. Ali embaixo a gente vai ter a porcentagem, aqui do lado a gente vai ter a idade e ali em cima o ano. Pronto. Aí você consegue analisar a evolução da expectativa de vida e também a diferença entre a população masculina e a população feminina. Continuando, ajustar a página. Pronto. Estamos no parágrafo 1º da página 179, tá? Fazendo uma comparação entre as pirâmides etárias brasileiras, perceberemos um envelhecimento progressivo da nossa população. Segundo os dados do censo 2010, atualmente a faixa etária jovem abrange 40%, 40,5%, e dos adultos 50,6%. E a de idosos, 8,9% do total da população brasileira. No caso, não tem brasileiro aqui, de onde foi que eu tirei essa palavra? Essa elevação da longevidade da população brasileira, agora sim, está associada principalmente à queda das taxas de fecundidade e natalidade.
que fizeram com que diminuísse a participação de crianças e adolescentes na composição da pirâmide populacional brasileira. Ao mesmo tempo que nos fez crescer a quantidade de idosos. Observando ainda as imagens, notaremos que a distribuição etária brasileira e a quantidade de jovens a partir de 1970 começa a cair, a ponto de, em 1991, as crianças e adolescentes até 14 anos representarem apenas 34% do total da população. Já o número de idosos com pelo menos 65 anos até 1991 era igual a 4,83%. Em 96, esse dado ascendeu para 5,37%. Opa. Me perdi aqui. Pronto. Outro dado bastante revelador desse envelhecimento está no índice que compara a população idosa com 65 anos ou mais com a população de crianças menores de 15 anos. Em 1991, para cada 100 crianças, o Brasil tinha aproximadamente 14 idosos, 13,9%. Já em 96, esse número subiu para 17 idosos, 16,97%. Podemos afirmar que o Brasil encontra-se na fase final do estágio de transição de um país jovem para adulto, e que os demógrafos chamam de bônus demográfico ou janela demográfica, ou seja, apontando que hoje nosso país encontra-se, pelo menos no ponto de vista teórico, numa situação etária ideal para o desenvolvimento econômico até 2050, pois a sociedade brasileira passa a ser composta de uma maioria de pessoas em idade economicamente ativa em relação à quantidade de pessoas economicamente inativas, no caso, os idosos e as crianças. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, certo? O que é que nós vimos aqui mesmo, hein? Vimos necessariamente o início do conteúdo sobre a estrutura, sobre a população brasileira, sobre o seu crescimento, sobre a sua longevidade, né?